Bom, hoje nós vamos falar sobre Machine Learning na AWS, então inteligência artificial e Machine Learning na AWS. A gente vai desmistificar essa bruxaria. Quando a gente fala esse nome, sempre dá um susto, assim, parece algo extremamente complexo. E, na verdade, até que né, em alguns pontos, mas a gente consegue também buscar, né, uma didática diferente para ensinar esse conteúdo, para que todo mundo consiga entender, pelo menos, o início, digamos assim. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, já estamos aqui já há algumas semanas trabalhando juntos. Essa já é uma das últimas que a gente vai fazer, faltam só 3. Então, hoje eu falei um pouco antes, né, mas eu dei um spoiler para quem entrou antes aí na call, mas é o último dia que a gente vai trabalhar em cima da aplicação, porque os próximos temas são como migrar seu workload para a AWS, um problema é como lidar com a questão de SaaS, Bouncing na AWS também, e como entender melhor sobre saving plans e reserva de instâncias. Então, a parte da aplicação que a gente começou há 7 semanas atrás, eu acho, falando sobre como colocar sua aplicação na AWS, como evoluir a aplicação utilizando os serviços. Hoje é o último capítulo aí dessa série que trata sobre esse assunto, tá bom? Então, para quem não faz a menor ideia do que eu estou falando, né, a gente vai falar um pouco sobre o que aconteceu anteriormente aqui no NPO Series, e aí a gente vai tratar alguns conceitos de Machine Learning, alguns exemplos também que eu vou trazer para vocês, vou tentar trazer tudo dentro do tempo, né, tem muita coisa para mostrar, então eu vou controlando aqui o tempo, se sobrar tempo a gente mostra mais, se não sobrar tempo a gente mostra aí o que diz respeito realmente à nossa aplicação. E aí, por fim, para que se vocês já estão acostumados, a gente vai lá para a console mesmo mostrar os serviços rodando. Então, anteriormente aqui no NPO Series, carinhosamente batizado aí pelo time por NPO Series, a gente já falou sobre infraestrutura na AWS, então a gente falou de EC2, VPC, RDS, a gente subiu uma EC2 na nossa conta. A gente viu storage, backup DR também, então a gente viu S3, a gente viu uma série de serviços. Para a parte de DR, a gente falou sobre Route 53, como fazer o roteamento ali da sua URL apontando para um serviço que esteja disponível, caso o outro caia, então pensando em health check. Vimos também sobre CloudWatch Logs e ELK na AWS, então como centralizar os seus logs em um só ambiente para que você consiga ter o gerenciamento em cima disso. Serverless na AWS, como criar serviços, né? Fazer o deploy de features da sua aplicação sem utilizar nenhum tipo de servidor por trás, utilizando somente serviços gerenciados pela AWS, diminuindo aí a necessidade de implementação. Containers na AWS, falamos de ECS, de EKS, falamos de Docker em si, como você pode trazer os seus containers para a AWS. Escalamos a nossa aplicação para 100 mil requests, então pegamos essa aplicação que a gente está construindo e fizemos um teste de estresse, né, um teste de carga em cima dela com 100 mil requests. Também semana passada, no caso, a parte de DevOps na AWS, então fizemos o deploy automatizado em um dos componentes da nossa aplicação, utilizando a stack de DevOps na AWS. Então, já passamos por muitos conteúdos, cada uma dessas apresentações tem 1 hora, então aqui já são 6, 7 horas de conteúdo, hoje mais 1 hora. Todos esses vídeos, né, a gente pode enviar para vocês também, como o Pedro falou, só pedir aí no chat que a gente passa o e-mail que a gente envia os vídeos. Para quem não está entendendo nada, que não está conseguindo acompanhar, a gente tem documentação. Eu juro que eu estou atualizando tudo lá. E hoje mesmo eu também já criei toda a documentação sobre Machine Learning lá. Eu quero colocar mais alguns exemplos, mas já toda a parte conceitual e um exemplo para vocês fazerem o deploy na conta de vocês também está disponível lá no GitHub, tá bom? Como o Pedro mencionou também, se tiver qualquer dúvida aí no meio do caminho, pode me parar. Eu sei que eu falo um pouco rápido, eu tento diminuir, mas aí tem muita coisa para mostrar para vocês, então tem um meio termo. Eu tento ter um meio termo aqui entre falar um pouco mais rápido e mostrar bastante conteúdo para vocês, tá bom? Então a gente vai tratar sobre inteligência artificial e machine learning. Então vamos passar um pouco do conceito. Às vezes tem pessoas que nunca nem ouviram falar desses dois pontos, né? Então vamos voltar um pouco, vamos desacelerar aqui no começo para a gente tratar de conceito. Tentei trazer de uma forma como todas as outras, né? Bem simples, tá, pessoal? Eu sei que o que eu vou falar aqui tem um universo para frente, né? Cada um desses tópicos que a gente tratou, então DevOps,
container, serverless. Agora, machine learning, eu trago uma introdução e como você pode implementar facilmente no seu projeto ali alguma coisa, mas todos eles são um oceano de conteúdos que você pode ir adiante e a gente também pode te ajudar com isso, mas aqui é um ponto de entrada assim, nesse mundo. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, a gente pode pensar em 3 campos, né? Então, AI, que é inteligência artificial mesmo, machine learning e deep learning. Então, pensa em inteligência artificial como um campo mesmo de ciência, de engenharia de computação, onde você vai buscar resolver problemas muito similares a ações humanas, né? Então, problemas como aprender, como solucionar problemas, como reconhecer padrões, coisa que nós fazemos no dia a dia de forma natural, porque essa máquina que nós temos na cabeça, né, dentro ali do nosso cérebro, ela já faz isso de forma natural. Então, a gente aplica durante o dia diversos algoritmos, vamos dizer assim, para aprender uma nova tecnologia, para aprender o nome de alguma coisa, para aprender um jogo. A gente aprende a reconhecer padrões de comportamento, padrões de estratégia, padrões de diversas coisas. Então, tudo isso para a gente é um processo natural que pode ser otimizado. Então, você vai estudar um assunto específico, você vai identificar a melhor forma com que o seu cérebro se comporta para aprender um novo conteúdo, um novo assunto. E a mesma coisa, né, claro, dada as circunstâncias devidas, né, da mesma forma a gente aplica no campo de machine learning, inteligência artificial, quando a gente está falando de computação mesmo. Então, machine learning pensa mais na parte dos algoritmos que podem realmente performar e aprender um novo padrão, pode predizer. Pessoal, você vai colocar no mudo aí, não sei quem que está com o microfone aberto. Tá? Aí, boa. Obrigada. Então, a parte de machine learning é realmente... Tudo tranquilo. Realmente, vamos focar machine learning na parte de algoritmos e como que a gente pode fazer com que, quanto mais dados esses algoritmos recebam, mais eficazes eles possam ser a vir resolver um possível problema ali que a gente está buscando. A inteligência artificial, mais a parte de sentidos mesmo, voltado para a inteligência humana, e deep learning focado mais em redes neurais, digamos assim, que aprende também em cima de uma massa muito grande de dados. Mas a gente não vai entrar muito na parte de deep learning, vamos ficar somente na camada de machine learning e inteligência artificial. Então, para o momento aí na casa de vocês, acredito que esteja todo mundo, ou pelo menos a grande maioria, né, trabalhando home office, e olha para o seu entorno, né? O que tem na sua mesa, o que tem no seu escritório, no seu quarto, na sua sala onde você está trabalhando, esses objetos que estão aí, né? Então, pelo menos do meu lado aqui tem caneta, caderno, mouse, garrafa d'água, tem uma luminária e máscara, porque todo mundo tem uma máscara hoje em dia, para sair na rua. Também tem alguns livros, uma certa bagunça de cabos, né? Todos esses objetos que estão ao seu redor, né? Essa definição um dia você aprendeu. Então, eu sei que, assim, provavelmente, né, muitos de vocês devem ter filhos pequenos e vocês passam grande parte do dia de vocês explicando coisas para eles. Então, eu não tenho filhos, mas eu tenho primos, irmãos, e é sempre uma descoberta, né? Todo dia é uma nova descoberta. O que é isso? Como é que isso faz? O que é que funciona? Posso ver? Então, pensa que um dia já foram vocês também, e isso tudo são dados que você vai imputando no seu cérebro para que você vá criando ali um reconhecimento de padrões e de objetos, de necessidades, de estratégias definidas dentro da sua cabeça. Então, eu tirei uma foto aqui, claro que minha mesa não está tão arrumada assim nesse exato momento, mas para vocês eu dei uma organizada. Eu tirei uma foto, então, aqui do ambiente onde eu trabalho, né? E aí aqui tem alguns objetos bem corriqueiros, né? Então tem um computador, tem um tablet, tem um Kindle. Então Kindle pode ser que nem todo mundo saiba o que é um Kindle. Então já é um dado que você pode vir a receber, por exemplo, se você pesquisar no Google o que é um Kindle. Tem também um fone de ouvido, tem alguns livros, garrafa d'água, tem uma Alexa, então também pode ser algo que você pode vir a pesquisar o que é uma Alexa. Alexa é esse objeto aqui. Mais um objeto que está aqui que eu resolvi circular aqui para a gente debater é uma bola de futebol americano. Então, recentemente fui para os Estados Unidos fazer um curso e aí eu comprei uma bola dos Redskins, porque eu particularmente gosto de futebol americano, eu gosto muito de esportes, mas eu gosto também de futebol americano.
E assim, futebol americano não é um assunto, né, um tópico que todo mundo nem se interessa nem conhece. Por quê? Pelo menos para nós brasileiros, né, não é muito natural as pessoas gostarem de futebol americano. Tem as estratégias, as regras, né, a pontuação, tudo é muito diferente do que a gente conhece aqui com o futebol em si. Então, guardem essa informação, a gente vai debater ela um pouquinho mais para frente. E agora imagina se você deixasse de trabalhar aí no seu escritório, né, e começasse a trabalhar num laboratório de química. Então, por conta da pandemia, você foi, infelizmente, aí descartado, demitido da sua empresa, e você começou a trabalhar num laboratório de química. Então, se você olhar ao redor, né, então aqui ao meu redor eu tenho o computador, eu já sou totalmente habituada com ele, mouse, teclado, tudo mais, então tá tranquilo para mim. E aí eu começo a trabalhar aqui com eu não sei nem o nome dos objetos, né, mas com compostos químicos, com máquinas totalmente diferentes do que eu estou acostumada, tem numeração, tem tag, em todos os objetos são nomeados direitinho, tem uma quantidade certa de coisas que eu tenho que usar para fazer os compostos. Então, para mim, seria extremamente complexo aprender tudo isso, né? Eu precisaria de muito dado para que eu conseguisse entrar, né, depois de um certo tempo de treinamento, entrar dentro de um ambiente desse, então um laboratório de química, eu sempre fui ruim de química, entrar num laboratório de química e entender exatamente o que é cada uma dessas máquinas, o que são cada um desses frascos, o que tem em cada um desses frascos, qual desses frascos é extremamente perigoso para ser conduzido por um ser humano, precisa de máscara, precisa de luva, precisa de todos os EPIs. Então, tudo isso requer muitos dados para que você consiga se aprender, né, treinar o seu cérebro e aprender como utilizar essas coisas e conseguir até prever o que pode acontecer se eu, por exemplo, pegar 3 componentes, colocar dentro da mesma máquina ali por um X quantidade de tempo, vezes uma X quantidade de calor, por exemplo, eu consigo saber, né, prever de certa forma qual vai ser esse comportamento. Vai explodir todo o meu laboratório ou não? Vai gerar um novo composto ali para utilizar? Então, tudo isso é baseado em dados, né, pessoal? E existe um processo ou um ciclo, né? Depende de como você quer chamar. Então, eu coloquei uma bolinha verdinha aqui, onde é o início desse ciclo, né? Então, primeiro a gente precisa coletar dados. Então, para qualquer coisa nova que você vai aprender, você precisa coletar dados quanto àquilo, né? Depois você precisa dar uma limpada nesses dados. Então, muitas vezes esses dados eles podem ser muito prolixos, eles podem ter informações equivocadas, eles podem não fazer sentido, né? Então, quando você pega, sei lá, 3, 4 livros que um começa a contradizer o outro, você precisa fazer ali uma limpeza, não, talvez esse dado não faça sentido, talvez eu precise focar mais nesse. Fazer o preparo desse dado, fazendo uma comparação, aqui a gente está falando de cérebro humano, tá? A gente não está falando de machine learning em si, de máquina. Então você precisa testar, né, treinar, como é o próximo passo. Então eu aprendi que se eu pegar tais compostos e misturar, eu gero esse outro composto e vamos ver qual que é o resultado. Errei, coloquei mais do que o necessário, então não preciso balancear aqui essa quantidade, e eu sei que se eu fizer errado eu posso me queimar, esse tipo de coisa. Avaliar, né, tudo que você aprendeu, se fez sentido, se não fez, se agora eu já me sinto mais confortável nesse ambiente, se eu consigo, de certa forma, ter uma predileção por um componente ou outro, ou se eu consigo predizer o que vai acontecer se eu tomar um comportamento ou outro. E, por fim, monitorar e avaliar. Então, a gente vai ali avaliando os nossos comportamentos, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo, agora eu vou voltar um pouco para a minha área, porque meus exemplos de química já acabaram. Então, eu estou desenvolvendo um software aqui ou algo do tipo, eu preciso avaliar, 3 anos atrás, quando eu comecei a programar, eu dava uma volta enorme para fazer determinada função. Hoje em dia eu já aprendi, já coletei mais dados, já treinei bastante, já avaliei, já vi que eu consigo fazer isso de uma outra forma, né? Eu não preciso fazer tudo isso, então eu posso mudar a forma com que eu vou executar essa função, porque eu já aprendi mais coisas, eu já avaliei que aquele comportamento que eu tomei 3 anos atrás, naquele momento fazia sentido, hoje em dia não faz mais, dado a quantidade de coisas que eu aprendi nesse processo. Então, isso aqui é uma introdução para vocês entenderem quando a gente começar a falar de coleta de dados, de treinamento de modelos, fazendo um paralelo com o cérebro humano, né? Então, agora, se a gente destrinchar o processo, voltando lá para a bola de futebol americana, né? Como que a gente faria para a parte de coleta de dados, né? Então, digamos que eu passo uma missão para vocês aqui, pessoal. Segunda-feira, quero todo mundo, terça-feira que vem, quero todo mundo expert em futebol americano. Então, vocês iriam muito provavelmente sair aqui do nosso bate-papo
e iriam começar a pesquisar informações sobre isso. Então, pesquisar no Google, pesquisar em livros, falar com colegas que vocês sabem que gostam desse assunto, assistir aí na TV jogos, procurar jornais antigos sobre manchetes de futebol americano, ler revistas, ver filmes, tudo que você encontrar, todo tipo de dado que você encontrar sobre aquele objeto, né, que no caso é a bola de futebol americano. Depois disso, você passa a limpar, né, esse processo. Então, vamos enxugar um pouco de todas essas informações que eu recebi. Então, eu vou focar realmente nas definições, nos nomes, então, das jogadas, nos nomes dos jogadores, dos times, no histórico, né? Então, quem que normalmente ganha, né? Como é que ganha? Como é que acaba o campeonato? Por que essa pessoa ganhou, esse time ganhou, etc. Preparar, né? Então você assimila todo esse conteúdo aqui, até falando com um colega que gosta bastante de machine learning, ele falou que talvez esse ponto não fizesse jus ao que a gente vai fazer quando a gente está falando de machine learning real, né? Isso aqui é só um exemplo. Mas é só para vocês entenderem, né? Então na parte de preparar, você assimila todo o conteúdo, entende onde se aplica, talvez joga um pouco para ver como é que é, né? Ou então tenta assistir jogos para ver quem vai ganhar, ver se o que você aprendeu faz algum sentido. Então, aqui, na verdade, assistir os jogos, né, os filmes sobre esse tema e tentar aprender mais sobre esse assunto. Quando a gente fala de avaliar, né, esse ponto que a gente está trazendo aqui de exemplo, não consigo ler tudo, Fábio, mas daqui a pouco eu leio. Avaliar, então, você vai assistir outros jogos e você vai começar a reconhecer as jogadas e você pode prever, então, por exemplo, fazer apostas de resultados. Então, eu acho que os Redskins vão ganhar porque eles têm 3 jogadores aqui excepcionais e eles estão tomando esse tipo de estratégia aqui, que normalmente é uma estratégia de um time vencedor. Então, são uma forma de prever resultados baseada em tudo que você já aprendeu. Então, vamos trazer agora para um esporte que a gente está mais habituado, né? Então, baseado no que a gente conhece de futebol brasileiro, quem provavelmente vai ganhar mais títulos esse ano já acabou, né? Mas no ano que vem, por exemplo, muito provavelmente Flamengo, Palmeiras, pela quantidade de investimento, pelos jogadores que eles compraram, pelos técnicos que eles têm, pela forma de jogar. Então, tudo isso você não sabe, não surgiu do nada na sua cabeça. Foram muitos anos, provavelmente, assistindo futebol, assistindo jornais, conversando com colegas, lendo, vendo filmes sobre isso, que fez com que você aprendesse, de certa forma, prever o que vai acontecer, às vezes, de forma assertiva, às vezes não. Mas tem todos esses dados na sua cabeça para te imputar essas possíveis decisões. Na parte de distribuição aqui, então você pode entregar esse conteúdo de alguma forma. Então, por exemplo, aqui no caso do nosso exemplo de futebol, né, poderiam ser conversas de bar, ou você pode começar um blog sobre futebol paulista, onde você vai começar a colocar ali as informações que você acha, baseado em tudo que você aprendeu. Então, eu acho que esse ano o Corinthians ia ganhar o Campeonato Paulista, porque o Corinthians é o melhor time daqui de São Paulo, é um time muito raçudo e já é tricampeão paulista. Vocês devem ter notado que eu sou corintiano. Então, com isso, você iria lá, por exemplo, escrever no seu blog e muitas pessoas iam falar, não tem como o Corinthians ganhar, esse ano o Corinthians está jogando muito mal, o técnico não encaixou. Então, são mais dados que você vai recebendo uma vez que você começa a distribuir esse conteúdo de certa forma. E aí você pode monitorar e avaliar. Então, olha, eu falei que o Corinthians esse ano poderia vir a ser campeão paulista porque ganhou os 3 últimos, né? Então, e não mudou muito o time. Mas outras pessoas vieram e me falaram, não é bem assim, Amanda. Esse ano o Corinthians mudou o técnico, mudou o jeito de jogar e está aprendendo uma nova forma de jogar que pode ser que não dê resultados a curto prazo. E por isso o Corinthians estava na zona de rebaixamento do Campeonato Paulista. Então, muito provavelmente, eles não vão ganhar o Campeonato Paulista esse ano. Então, eu aprendi mais uma coisa. Eu aprendi que, provavelmente, quando os times mudam o jeito de jogar, demora um pouco para dar resultado, e aí eu vou assistir mais jogos do Corinthians para ver em quanto tempo esse resultado vai começar a vir, o que realmente mudou de outros tempos, esse tipo de coisa. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, voltando ao futebol americano, entender que às vezes as suas predições, então, por exemplo, os Patriots vão perder o Super Bowl de 2017 devido a uma grande distância que os Falcons abriram, né? Então, para quem lembra, esse foi provavelmente um dos maiores Super Bowls da história. Os Falcons abriram 25 pontos e os Patriots conseguiram empatar e virar o jogo pelo fator Tom Brady. Então, isso aqui foge da linha, né? Então pode ser o que a gente chama de um highlight. Dentro do nosso padrão aqui, fugiu um pouco do que é normal. Então, um time que abre 25 pontos, né? Já no último quarter,
conseguir virar, isso não é muito normal. Então, talvez esse dado a gente possa até descartar ele para umas próximas vezes que a gente for tentar talvez distribuir algum conteúdo ou fazer alguma predição de algum jogo. Por quê? Porque isso não acontece sempre, não acontece todos os dias. Então pode ser aqui um highlight que a gente pode vir a descartar. Então aqui a ideia, pessoal, foi pegar todo aquele ciclo que eu mostrei para vocês e trazer para uma situação real mesmo. Então vamos aprender sobre futebol ou futebol americano, que seja, coletando conteúdo, limpando o conteúdo, preparando e assimilando esse conteúdo. A gente vai treinar, né? Então vai assistir diversos jogos, avaliar, então ver se a gente reconhece padrões, estratégias, distribuir, então entregar de alguma forma esse conteúdo, depois é monitorar, avaliar e reaprender com os novos resultados que você está obtendo em cima desse aprendizado. E aí começa tudo de novo, né? Então, depois que a gente descobriu o fator Tom Brady, a gente começa tudo de novo. Eu acredito que nesse caso aqui a gente pode descartar, esse padrão não esse fato não é o padrão, mas faz parte dos dados que a gente está coletando. Agora vamos para a prática, né? Então, já dei uma introdução para vocês de como que a gente pode pensar em machine learning, trazendo isso para um contexto do nosso dia a dia mesmo. Então, aprendendo um novo conteúdo e tudo mais. Então, um ponto que eu foquei bastante aqui na explicação foi a parte de data, né? Por quê? Porque a gente precisa ter dados para conseguir embasar treinamento de modelos, por exemplo, agora já falando totalmente de machine learning realmente, para a gente poder, por exemplo, vir a treinar um modelo de machine learning baseado em um algoritmo, a gente precisa ter e imputar dados para ele. Não é simplesmente virar para um serviço, por exemplo, de machine learning da AWS como o SageMaker, e falar, olha, SageMaker, eu quero saber qual que é a probabilidade dos bancos de sangue de São Paulo virem a zerar durante a pandemia. Não tem mágica aqui, não tem como nenhum algoritmo prever ou predizer nada disso, sem que você impute, de certa forma, dados para ele. E muito provavelmente essa pergunta que eu fiz, ela vai ser bem difícil de ser respondida porque a gente não tem dados de uma situação pandêmica como a gente está vivendo agora. Então, teria que ter todo um trabalho em cima desse dado, que aí vem aqueles pontos que eu falei para vocês, de coleta, de preparação, de limpeza do dado, para talvez conseguir extrair esse tipo de informação de um algoritmo de machine learning. Mas agora, focando na stack de dados, né, a AWS suporta todos os steps, então, aqueles steps que eu falei para vocês de coleta, limpeza, preparação do exemplo. A AWS tem serviços para cada um desses pontos. Então, ali a gente estava falando de um exemplo da vida real, mas agora voltando para um ambiente de uma empresa, uma corporação, como é o caso de vocês precisam extrair esses dados. Então, por exemplo, como é o nosso caso aqui, a gente tem a nossa empresa, a nossa ONG, né, de doação de sangue, de organizar os doadores de sangue, a gente precisa extrair dados para saber se as pessoas estão doando sangue, por exemplo. Então, onde é que estão esses dados de doação de sangue? Bom, aqui em São Paulo, não sei, no Brasil, talvez no DataSUS, talvez tenha algum ponto em que o governo do Brasil disponibiliza esses dados para a gente. Vamos dizer que sim. Então, a gente pode pegar esses dados utilizando alguns serviços da AWS. Então, se for o caso, por exemplo, do governo, do estado ou do Brasil disponibilizar uma API para a gente pode utilizar um Lambda, que é um serviço que a gente já conhece, com o Kinesis para extrair esses dados desse serviço externo do governo e trazer para dentro do nosso Data Lake aqui na AWS. Então, o Data Lake seria ali um lugar onde você vai colocar todos os seus dados que você está trazendo para você começar a trabalhar eles, limpar eles e preparar eles. Quando eu falo eles, são os dados, para você conseguir treinar modelos de machine learning. Então, tem o Kinesis, que está aqui em cima, que é um serviço de streaming, onde você pode se conectar em ambientes, né, para trazer os dados para a AWS. Não vou entrar muito em detalhes na stack de data, vou tentar mostrar para vocês só um exemplo onde a gente consegue utilizar o serviço chamado Glue para fazer o ETL, né, que é o processo de transformação e limpeza do dado. A AWS tem um serviço para isso também, e você consegue trabalhar ali direto com o Amazon S3 para trabalhar esses dados, tá bom? Mas o importante é saber que aqui a parte de machine learning é tudo sobre dados, então a gente não vai se aprofundar muito nisso, precisaria na verdade, de mais um seminário aqui para falar só da stack de data, e eu acho que na segunda temporada a gente vai fazer, mas é importante vocês mentalizarem que é tudo sobre dados. Bem como a gente trouxe no exemplo de aprender sobre futebol americano, é sempre sobre dados.
Agora, falando um pouco de serviços de machine learning na AWS, a gente tem 3 camadas de serviços, né? Então, tem os serviços de inteligência artificial, que é essa primeira camada aqui, que lembra que eu falei para vocês, quando a gente falar de serviço de inteligência artificial, pensa nos sentidos que a gente tem, né? Então, por exemplo, a parte de visão. Então, a gente tem um serviço que é o Recognition, que ele consegue olhar para uma imagem, qualquer imagem, né? E dizer algumas coisas que estão nessa imagem. Então, por exemplo, uma foto minha, por exemplo, há grandes chances, assim, 99% de chances de ser do sexo feminino, 99% de chance de estar usando óculos, eu uso óculos, né? Aí depende, se a foto tá feliz, se tá triste, ele fala isso também, da pessoa estar sorrindo ou não tá sorrindo, análise de sentimento, esse tipo de coisa. Também tem o Recognition para vídeo, eu vou mostrar um exemplo para vocês. Na verdade, o exemplo é do Recognition de imagens, mas vocês vão entender. A parte do Test Track é um serviço, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nele também, mas é um serviço que você consegue fazer o upload de arquivos de imagem. Então, por exemplo, digamos que vocês trabalham, precisa pegar os dados do cliente, então a CPF, CNPJ, ou então a CNH para extrair data de nascimento, CPF, RG. Você consegue pegar uma imagem, né, de uma CNH, extrair esses dados como texto e salvar em um banco de dados searchable, digamos assim, como o Elasticsearch. Parte de fala, né, então o Poly e o Transcribe a gente também... não, na verdade não tem exemplo do Transcribe, tem do Translate, mas o Poly, ele converte texto em áudio, né, você consegue pegar um blog, por exemplo, e converter tudo aquilo que está escrito dentro do blog em áudio. Parte de linguagem, então aí sim a gente vai ter um exemplo de Translate, onde você consegue traduzir em tempo real palavras, frases, enfim, entre idiomas. Então no nosso caso, a gente vai traduzir de português para inglês. O Lex, então aqui na parte de chatbot, a gente também trouxe um exemplo para vocês de Lex integrando com aquela nossa aplicação. A gente vai construir um chatbot assim de forma, muito simples de construir, tá, pessoal? Então a parte de desenvolvimento, ela abstrai bastante coisa. E o Personalize, Forecasting Personalize, falando um pouco mais do Personalize, você consegue subir, né, o seu dataset. Quando a gente fala de um agregado de dados, digamos que semi-estruturado para treinamento de modelos de machine learning, eu vou sempre me referir como um dataset, tá? Então, você consegue subir o seu dataset e predizer, por exemplo, se a Amanda gosta do filme Titanic e também gosta do filme Clube da Luta, o João, que gosta do filme Clube da Luta e do Procurando Nemo, pode ser que goste de Titanic, e a Amanda goste de Procurando Nemo. Então, fazer aí tem um nome, tá, para isso, é um tipo de algoritmo de clusterização. Você consegue fazer isso com o Personalize de forma totalmente abstraída, você simplesmente se preocupa com o dataset em si. Na camada de Machine Learning, aqui na camada do meio, eu não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu acho que sim, mas eu estou passando o mouse aqui. Na camada de Machine Learning Services, então aqui na parte de algoritmos, lembra que eu falei? Falando de inteligência artificial, pensa em recursos humanos. Recursos humanos parece o RH, né? Mas pensa em atividades humanas. E na parte de Machine Learning, pensa na parte de algoritmos. Então aqui na parte de algoritmos, a gente tem o SageMaker, que é um serviço de fim a fim para você treinar o seu modelo, para você publicar o seu modelo. Então, lembra que no nosso ciclo também tinha a parte de distribuir. Então, a parte de distribuição é a parte de deployment, no caso. Você consegue fazer com o SageMaker, criar um endpoint para aquele seu modelo, para que você consuma esses dados. Eu vou mostrar um pouquinho melhor, mas só para vocês terem uma ideia. Treinamento, né, do seu modelo também. A parte de notebooks para você desenvolver esse modelo. Algoritmos built-in da AWS, que a AWS mesmo otimizou para vocês utilizarem. Então, tudo isso disponível no SageMaker. E a última camada, a camada de frameworks e de infraestrutura, eu também não vou me aprofundar muito, mas nós temos instâncias com computação apropriada para você treinar, por exemplo, modelos muito grandes de machine learning. Então, por exemplo, temos instâncias com um processador inferente, onde você tem o melhor desempenho, né, de um processador para que você consiga processar o seu modelo de machine learning. Então, tem uma série de instâncias, assim, instâncias bem parrudas para você processar, e você paga realmente só pelo que você utilizar. Não tem, você não precisa comprar essa computação para você testar um modelo. Você pode utilizar uma instância otimizada para isso, depois desligar, destruir a instância sem se preocupar com o custo, tá bom?
Bom, a gente fez um overview sobre todos os serviços, agora a gente vai se aprofundar um pouco em alguns daqueles serviços de AI que eu mostrei para vocês. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre o Testtract, o Lex, Translate e Recognition, tá bom? Então, deixa eu... Aí, saiu. Voltando aqui, né, para nossa aplicação. Então, vocês se lembram como é que estava a nossa aplicação? Ela tinha uma home, né, sem muita coisa. Tinha aqui a parte de doe, que clicando aqui você consegue se cadastrar para doar sangue. A parte de feedbacks, então se a gente clicar aqui, a gente consegue enviar um feedback para a equipe do Doe Sangue. E agora ela ganhou mais um componente, então ela ganhou um chatbot. Então lembra que eu falei para vocês que o Lex é um serviço de chatbot e o Translate é um serviço de tradução em tempo real de palavras, de frases. Para colocar aqui dentro, né, da nossa aplicação, eu utilizei um chatbot dentro da nossa aplicação, eu utilizei esses dois serviços, porque eles realmente abstraem bastante para a gente a criação de um chatbot. Então, se eu não tivesse o Lex, por exemplo, para fazer esse intermédio para mim, eu teria que ter codado realmente um chatbot, onde eu recebo cada uma das interações e faço ali um parse, né, do que eu enviei. Então, por exemplo, olá, Bludinho. Então, eu teria que fazer um parseamento, né, do olá e do Bludinho para ver se tem alguma interação aqui que eu preciso dela para responder de uma forma diferente, tudo mais. Então, nada disso eu preciso me preocupar quando eu estou trabalhando com o Lex. O Lex já abstrai isso para mim. Então, eu vou mostrar para vocês a funcionalidade e aí a gente vai lá para o console e eu mostro como é que a gente construiu isso. Então, assim, pessoal, é um chatbot bem simples, tá, de interação em tempo real. Então, eu dei um olá pro Bludinho. O nome ficou bem engraçado, né? De Bludinho, mas é de sangue mesmo. Então, eu sou Bludinho, assistente virtual do Doe Sangue. Como eu posso te ajudar? Então, eu não sei o que é Doe Sangue. Então, eu pergunto para ele, me fale mais sobre o Doe Sangue, porque esse site preto aqui, eu não entendi nada do que isso faz. Então, somos uma instituição sem fins lucrativos que visa organizar possíveis doadores de sangue. Mais informações aí eu passo o site aqui para ele. Então, tá bom. Então, como que eu faço, sei lá, digamos que tem um aplicativo. Como que eu faço para baixar o app, o aplicativo desse cara, né? Digamos que na sua empresa tem um aplicativo, etc. Então, aí eu passo para ele baixar o app no link, aí eu passo o link do meu GitHub, tá bom? E aqui é a funcionalidade de limpeza. Certo, é um chatbot simples com algumas... Tem mais interações, mas eu não me lembro, assim, a gente pode focar só nessas, mas só para vocês verem que para eu ver... então, oi, me fale mais sobre Doe Sangue. Para eu quebrar, né, isso daqui sem ter o Lex disponível, eu teria que quebrar essas palavras e tratar cada uma das condições que elas poderiam estar trazendo para mim, né? Então, com o Lex, isso é abstraído e a gente consegue criar um chatbot ali com poucos cliques de botão. Então, eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, acho que é aqui. Como que a gente pode criar, né, esse serviço ali na console. Deixa eu ver se eu não abri a console errada. Não abri. Então, esse daqui é o Amazon Lex. Você consegue criar, né, um bot aqui, então você pode, ele dá até alguns exemplos de bot para você, então tem o Booktrip aqui, acho que na verdade eu nunca criei esse, mas é para você abrir uma chamada em um hotel, sabe, para fazer uma reserva em um hotel, isso, ou então para você agendar um compromisso, por exemplo, tá indo no dentista, tem alguns exemplos aqui, ou então comprar flores, ou você pode criar um do zero. Então, o que eu fiz foi, criei um do zero, e aí eu dei um nome para ele, chamei de exemplo. Você pode tratar no Lex com interações com voz também. Então, tem algumas vozes gravadas aqui que você pode implementar para o Lex responder, né, essa interação com voz. Dá até um pouco de medo quando você clica aqui, uma pessoa começa a falar no seu ouvido, mas no caso a gente não vai tratar a parte de voz, só a parte de texto mesmo.
Você consegue gerenciar aqui quanto tempo a sessão pode ficar aberta, então, 3 minutos é muito tempo. 1 minuto a sessão aberta. Você consegue fazer interação com análise de sentimento. Então, tem outro serviço da AWS nessa camada aqui, que é o Comprehend. Então, o Comprehend você consegue tratar análise de sentimentos desse... Chegou alguma mensagem aqui, mas eu não consegui ler. Se for importante, o Pedro ou o Arnaldo me chamou aqui. Você consegue ter análise de sentimento em cima da interação com o seu chatbot. Você precisa de uma role, né? A role é para você ter permissão para conversar com outros serviços na AWS. E aqui você consegue também ter a parte de privacidade de crianças, né? Então, se você quer que esse chatbot, né, ele esteja de acordo com a Copa, então você coloca sim. Então, eu sempre coloco sim. Aqui você pode colocar uma tag, como na maioria dos serviços da AWS. Então, eu vou dar um create aqui, ele cria bem rapidinho, tá? Então, o meu chatbot ele já está criado aqui. O que é interessante aqui, né? Então, você pode criar as intents, então as intents são as intenções mesmo de interação com o chatbot. As vozes do output são somente em inglês? Sim, acho que foi o Wesley. Sim, o Lex, na verdade, ele só tem disponível em inglês. A gente já pediu a vinda dele para português, para o Brasil, mas por enquanto ele tem somente em português. Por isso que aqui, ó, a gente vai falar, falei que a gente vai focar nesse serviço, porque para o nosso chatbot ficar em português, eu fiz uma integração dele com o Amazon Translate. E é bem tranquilo de fazer também, mas a voz é realmente só em inglês. Então, aqui você pode criar uma intent, né? Então, aqui você pode criar ou importar, no meu caso eu importei, mas aí você coloca o nome da sua intent, então, today's weather, pode ser get drink order aqui, e aí você começa a fazer as interações, né, disso. Então, por exemplo, nesse exemplo aqui eu coloquei um get drink order, que é para você pedir uma bebida. E aí a interação, né, pode ser... Vou colocar em português, tá? Só para vocês entenderem. Gostaria de pedir uma Coca-Cola. Essa daqui seria uma possível entrada que a gente ia receber. E aqui o que a gente pode fazer é chamar, né, invocar Lambda Functions. Então, digamos que eu crio uma Lambda Function aqui para ir no meu estoque, dar baixa em uma Coca-Cola e também trigar o processo para enviar, por exemplo, um motoboy para enviar essa Coca-Cola para a pessoa, entendeu? Então, assim, claro, pessoal, são possibilidades do que você pode fazer utilizando aqui o Lex. E aqui a resposta que você pode trazer para ele também, a resposta também pode ser feita através de um Lambda Function ou algo do tipo. Eu não vou criar, obviamente, todas as intents, eu vou mostrar para vocês os nossos, tá? Então, a gente tem um intent aqui de hello. Então, na intent de hello, eu respondo, eu sou o Bludinho, etc e tal, do Dois Sangue. Então, lembra que a gente vinha aqui e mandou um hello? Ele falou, oi, eu sou o Bludinho. Foi aqui que eu cadastrei essa entrada, tá bom? Uma entrada de informação também. Então, se você vê aqui a entrada de informação... eu nem mostrei para vocês isso daqui. Qual o seu número, eu acho? Então, aí aqui eu pedi, por exemplo, qual que é o número dele, porque se vocês verem as entradas dessa interação aqui, qual que é o fax number, qual que é o número de telefone, qual que é o endereço. Aí eu só criei uma resposta, que eu coloquei um endereço qualquer aqui, que é onde fica a nossa ONG fictícia. Mas eu poderia colocar outras respostas aqui também. E a última, que eu pergunto o que é o Dois Sangue, né, que é essa daqui. Me fale mais sobre o Dois Sangue. Então, aqui, ó, que as intenções, né, pode ser me fale sobre Dois Sangue, ou me fale sobre Dois Sangue com o T maiúsculo e tudo mais. Você pode colocar a resposta aqui também. Então, eu coloquei um textinho aqui, né, mais informações e tudo mais. Então, vamos trocar esse texto, vamos tirar esse mais informações aqui que não está legal. Então, se você quiser fazer alguma alteração, né, no chatbot aqui, só você alterar a intent ou criar uma nova intent, dá um build. Ele demora um pouquinho para buildar, mas são só alguns segundinhos. Eu vou tomar uma água. Pronto, então ele deu um build. Aí eu vou dar um publish aqui.
Pronto. Agora eu vou limpar aqui, vou recarregar a página só por desencargo. Eu já nem lembro mais o que eu troquei, mas foi. Está funcionando. Ups. Acho que tá assim. Ah, não fez o deploy ainda. Ele tem um certo cache, eu vou mostrar para vocês no código o porquê, mas daqui a pouco ele faz e a gente tenta de novo, tá bom? Mas esse é o processo para você fazer uma alteração ou uma criação de um chatbot aqui utilizando o Lex. Então é bem simples. Você consegue também, deixa eu ver se eu tenho aberto aqui em algum lugar. Você consegue também criar, exportar como um JSON essas interações. E aí você não precisa ficar criando tudo aqui na mão. Eu acho até um pouquinho cansativo. Se você for fazer um processo grande, né? Ele dá até um pouquinho de trabalho. Então eu vou mostrar para vocês aqui um arquivo. Deixa eu colocar aqui. Um arquivo de exemplo, né? Não sei se foi esse aqui que eu usei, mas eu acho que foi. Então você consegue exportar ele como um JSON, e aí se você quiser criar mais intentions ou menos, automatizar esse processo todo, você pode utilizar esse arquivo aqui como o seu código fonte. E aí você só precisa fazer o zip dele para fazer o deploy aqui no painel, tá bom? Deixa eu ver se atualizou. Se o painel, se a internet me ajudar. Bom, enquanto ele carrega, eu acho que isso é mais a culpa da internet mesmo. Vou mostrar para vocês o Recognition. Então eu vou mostrar aqui o Recognition com uma imagenzinha simples. Deixa eu ver. Pode ser esse daqui. Então, por exemplo, se vocês entrarem lá no serviço de Recognition, vocês podem utilizar os demos, né, que ele já traz para você. Então, nesse exemplo de demo aqui, ele tem uma pessoa, né? Então, 98,3% de chance de ser um ser humano. Ele tem um skateboard, então, em algum lugar aqui, 94% de chance de ser um skate. Tem carros, né, veículos estacionados, então 98%. Rodas, uma rua, né, uma estrada, um pedestre. Então, tudo isso ele captura automaticamente aqui na imagem. Então, se a gente trocar a imagem, ele também pega. Então, mesmo sendo uma imagem que não tem uma pessoa, não tem uma interação, digamos assim, né? Ele pega as porcentagens de ter um prédio, a chance disso aqui ser uma cidade urbana, uma metrópole, digamos assim, né? Que tem água, né, na imagem. Então, aqui é um rio, né, ou mar, não sei qual que é essa cidade, mas ele demonstra que ele consegue identificar isso daqui a olho nu. Se você não prestar bem atenção, pode até não parecer mar, né, pode parecer uma rua gigante ou algo do tipo, mas ele consegue identificar com 92%, e aí a acurácia não é tão grande, justamente porque a foto não tá tão boa, que isso aqui pode ser o mar. Então, o Recognition, ele consegue, com alguns padrões, né, que ele já tem, reconhecer muitas características dentro de imagens. E você também consegue criar o que a gente chama aqui de custom labels, né, para você reconhecer as suas próprias imagens. Então, digamos que o seu trabalho, né, o seu mecanismo, ele é muito complexo e específico. Você trabalha, por exemplo, num laboratório de química e você tem máquinas que ninguém conhece, só você. Você pode utilizar esse processo aqui para você sobe as suas imagens e aí você identifica esses objetos. Então, a minha máquina super específica aqui é o nome XPTO. E aí você treina, né, esse processo. E aí depois você consegue identificar, né, coisas únicas do seu negócio, né? Então, depois que esse processo estiver treinado, tudo certinho, você pode, por exemplo, criar uma lambda que sempre que ela recebe algumas imagens no S3, ela vai nesse seu ambiente que você treinou, né, nas suas labels, e vê, olha, recebi algumas imagens de equipamentos aqui dessa empresa, da empresa do Pedro aqui, e eu quero classificar, né, cada uma das imagens baseado em qual que é a máquina e qual que é o nível, né, o tier que a pessoa tem que ter para lidar com essa máquina, por exemplo. Então, isso é algo que você consegue fazer utilizando aqui as custom labels para os seus objetos ou para as suas cenas específicas aí do seu negócio, tá? Então, aqui as possibilidades são gigantescas quando você trabalha com algo bem específico do seu negócio. Agora, o que eu falei para vocês do Translate, né? Porque como eu mostrei aqui, deixa eu ver se já
Não carregou. Como eu mostrei aqui para vocês, por exemplo, a da missão, a interação de missão, você está vendo que ele recebe isso em inglês, né? E eu não mandei em inglês. Cadê meu chat? Aqui. Eu falei em português, me fale mais sobre o Dois Sangue. Então, como eu falei, a gente não tem esse serviço em português ainda, ele está em processo, né, de se abrasileirar. Deixa eu mostrar para vocês o código. Tem aqui no GitHub, verdade. A gente faz uma interação com o serviço do Translate. E o legal, eu trouxe justamente para mostrar como é fácil de lidar com o Translate. Então aqui, ó, esse daqui é o código, ele está disponível lá no nosso GitHub, tá, pessoal? Então na pastinha de Machine Learning, tem lá algumas explicações sobre os serviços que eu estou falando aqui. Na pastinha Scripts, tem tanto o JSON que eu mostrei para vocês, mas está zipado, quanto o HTML aqui, que a gente utilizou para criar essa página, tá? Então, é só HTML com JavaScript que faz a interação, não tem nenhum Lambda por trás para isso. Então, aqui tem um ponto importante, né? Para eu obter as credenciais, para que eu consiga me conectar com o serviço do Lex, a gente está utilizando um outro serviço, que é o serviço do Cognito. Então, eu deixei melhores informações aqui na explicação, não vou me aprofundar no serviço, mas basicamente ele cria uma sessão entre você e esse serviço que você quer se comunicar, que no caso é o Lex. E aqui eu chamo, né, as SDKs do Lex e do Translate. E aqui, se vocês verem, a gente recebe o texto, né? Então, nessa função, a gente recebe o texto. E nessa função, a gente traduz essa daqui. A gente traduz para português. Então, a gente pode pegar a resposta em inglês também e traduzir para inglês. Então, tanto de inglês para português quanto de português para inglês, são pouquíssimas linhas de código para a gente fazer essa tradução. Então, essa camada de serviços aqui, toda ela, a gente está falando de integração com APIs. E são integrações muito simples, você consegue colocar no seu código muito facilmente. Então, por exemplo, eu tenho clientes, né, em toda a América Latina. Então, como é que eu faço para eu ter um chatbot que conversa em todas as linguagens? Eu vou criar entends, isso se não tivesse o Lex, eu vou criar entends em cada uma das linguagens e paralelizar e fazer o parse de tudo isso? Não, você pode utilizar o Lex com o Translate para quantas linguagens você quiser, a gente suporta muitas linguagens mesmo. E aqui a gente envia, né, cadê? Aqui a gente envia a interação para o chatbot, tá bom? E aqui pega a resposta e traz pro front-end. Então, assim, não tem nenhum milagre, nenhuma bruxaria por trás, é justamente integração com o chatbot. Então, aqui eu coloquei XX para não passar o nome do meu no GitHub público, mas o nome do bot, o alias do bot e uma chave para você se comunicar aqui, uma chave para você se comunicar com o Cognito. Então, é bem tranquilo de implementar, podem pegar esse código aqui para testar, e a parte do Cognito, a parte da criação do Cognito está descrita aqui embaixo, tá bom? Então, é isso. Agora, um último exemplo, a gente ainda tem aí alguns minutos, é esse daqui, da gente utilizando o serviço do Recognition, junto com alguns outros serviços. Alô? Tá. Junto de alguns outros serviços da AWS. Então, por exemplo, esse vídeo aqui, vou tirar o áudio só para a gente não ficar surdo. Esse vídeo aqui é um vídeo de uma série que está no Amazon Prime. A gente pega o vídeo e a gente consegue fazer algumas tratativas em tempo real desse vídeo. Então, pode ver que aqui tem uma marca, né? Tem uma arma, né? Então, violência explícita. A gente pode vir aqui embaixo e dar um anon na parte de violência. Aqui. Então, por exemplo, se você vai tratar vídeos, é uma escola ou algo do tipo, você quer tratar algum tipo de vídeo, quer que tire armas ou qualquer tipo de violência, você consegue anonimizar esse ponto específico do vídeo. Ou também, algo mais simples, né? Vamos tirar as placas dos carros. Então, eu não quero que no carro eu consiga ler a placa, por questões de segurança, né? Eu não quero ler a placa desse carro aqui. Então, eu consigo, aí a arma, tudo bem, a arma tá liberada, eu só não quero mesmo ver a placa do carro. E aí eu consigo anonimizar a placa do carro aqui. Então, isso aqui eu mostrei porque a gente mostrou ali o Recognition de forma básica, né? Como subir imagens e tudo mais, mas isso aqui são possibilidades de fazer com o Recognition. Nesse caso, apesar de parecer bastante, o Recognition ele não está usando o Recognition Video, é o Recognition de imagens mesmo, e aí quando a gente pede especificamente para cortar alguma coisa, então, por exemplo, quero cortar o logo do Prime e o logo da Amazon.
ele anonimiza aqui embaixo, tá vendo? Vou soltar o vídeo. Ele anonimiza aqui embaixo todos os frames que possuem esse logo, essa imagem. Então, por exemplo, eu trabalhava com a marca Coca-Cola e agora eu não trabalho mais, mas os meus vídeos já estão gravados, vai dar muito trabalho eu tirar isso. Então, você pode tirar isso de forma automática utilizando o Recognition. Legal? Então, voltando aqui para a apresentação, passamos aqui por todos esses serviços e agora só um pouquinho mais sobre o serviço do SageMaker. Então, o serviço do SageMaker, deixa eu ver se eu estou na conta certa. Não, é nessa daqui. Se a internet me ajudar. Então, o serviço do SageMaker é ele constrói, né, uma espécie de pipeline onde você consegue trabalhar com todos os pontos, né, do desenvolvimento do seu modelo. Então, desde a parte de treinamento do modelo, né, então eu tenho aqui a parte de Notebook Instances, onde você consegue ter um ambiente gerenciado para você criar. Esse aqui é mais bonito. Criar e desenvolver, né, Nossa, a internet está complicada hoje. Criar e desenvolver modelos, né, de machine learning, você consegue treinar a internet. Os seus modelos, e a gente consegue utilizar também, então aqui, por exemplo, esse daqui é um notebook, né, então para quem não conhece notebook, ele é open source, você consegue instalar, né, o Jupyter Notebooks até no seu notebook em casa mesmo, mas aqui na AWS você consegue utilizar por trás, né, a capacidade computacional da AWS. Então nesse exemplo aqui, eu faço um treinamento de um modelo, né, utilizando um serviço da AWS, que é o Autopilot, então esse serviço aqui, que também faz parte de toda a stack do SageMaker, tá? Onde eu não preciso dizer qual que é o algoritmo de machine learning que eu vou utilizar, porque nesse caso eu realmente não sabia, eu precisava descobrir. Então vamos passar aqui cada uma das células bem rapidinho. Então aqui eu faço o download, né, dos meus dados, são dados em CSV. Então lembra, é sempre em cima de dados, pessoal. Então os meus dados estão no S3, né, então eu faço o download deles aqui para o meu ambiente. Aqui eu crio uma variável, né, chamada input data, que são esses dados que eu vou passar para o serviço do Autopilot. Então eu faço o input desses CSVs que eu acabei de baixar aqui nessa variável, e o output eu quero que seja num bucket também. E aqui eu crio, né, aqui ó, create AutoML job, eu crio um job mesmo do Autopilot, que é o serviço da AWS, então é sempre baseado em APIs, para que ele treine o modelo para mim. Aí eu passo as informações aqui, que é o que eu acabei de criar, né? Então, input, o output e o nome do job. E aqui eu começo a treinar esse meu job, né? Ele começa a treinar um modelo de machine learning baseado nos dados que eu mostrei para ele. Então, ele começa... tudo isso daqui quem fez foi o Autopilot do SageMaker. Eu não fiz nada. Eu só falei para ele quais eram os dados e o que eu queria que ele predizesse para mim, que é uma coluna aqui, ó, tá vendo? Eu passei uma coluna daquele CSV e falei, diz para mim quais são os resultados que deveria ter nessa coluna. Então ele analisou todos os dados, ele fez o que a gente chama de feature engineering, que é o que eu falei para vocês, de dar mais peso para uma coisa ou para outra. Ele faz o tuning do modelo e começa a desenvolver o modelo, tá vendo? E aí ele acha uma quantidade de modelos, né, de candidatos, né, de melhor modelo de treinamento para mim. Aqui eu faço uma query, né, desse melhor modelo que foi encontrado, pego o melhor modelo, melhor candidato que ele chama, né, de modelo, e aí aqui eu posso, o melhor candidato para criar o modelo, melhor dizendo, e aqui eu faço a criação, né, do modelo baseado no melhor candidato. Esse modelo, ele é um binário que eu posso utilizar ele para as minhas aplicações, por exemplo, para consumir informações. Então, olha, pensando em um cenário de um banco, né, de uma financeira, toda vez que eu tiver uma solicitação de disponibilizar um cartão de crédito para um cliente, eu pego o CPF dela, bato nesse meu modelo que eu acabei de treinar, e aí ele me fala se esse CPF é um possível fraudador ou não, baseado em dados, nas informações que ele tem. Então, por isso que é importante você conseguir publicar o seu modelo. Aqui eu faço uma inferência que basicamente é pegar dados e olhar para esse modelo e ver qual que é o nível, né, de acuracidade que esse modelo conseguiu. E aí eu consigo também interagir com o S3 para
enviar os dados ou para fazer testes, tá? Nesse cenário aqui, é um ambiente onde eu estava testando para ver qual que é a possibilidade do churn desse cliente deixar de ser um cliente de uma financeira. Então, eu peguei vários dados de uma financeira, um dataset público, onde falava quando que o cliente deixava de ser cliente daquele banco, por quê e tudo mais. Agreguei, né, esses dados, então toda aquela parte de coleta, de preparação, coloquei esses dados no S3, e aí como eu não sabia qual algoritmo utilizar, porque isso é importante também em machine learning, às vezes você usa um, você tem um resultado, você usa outro, você tem outro resultado. Então, como eu não sabia naquele momento qual utilizar, eu utilizei o processo de autopilot do SageMaker. Então, aqui a gente utilizou algumas funções do SageMaker para isso. Eu não estou me aprofundando, tá, no que esse caso aqui faz, eu só quero mostrar para vocês que tem como a gente interagir usando os notebooks do SageMaker, utilizando o serviço de autopilot para abstrair também uma certa complexidade. Mas aqui também tem uma série de outras funções que a gente pode utilizar. Então, por exemplo, processos em batch para transformações, para imputar dados, algoritmos, né, que você pode utilizar. Então, você pode criar um algoritmo, criar um container desse algoritmo e utilizar ele aqui. A AWS possui um marketplace, você pode ir lá e olhar diversos algoritmos que você pode trazer para utilizar aqui dentro da AWS. Tudo isso dentro do SageMaker. Se você precisasse realmente fazer isso na mão, seria um trabalhão sem uma ferramenta para te ajudar, para abstrair um pouco para você. Então, aqui foi só um overview de SageMaker para vocês saberem que ele existe, mais ou menos como ele funciona. E agora, voltando para a nossa arquitetura final, tá ficando colorida, tá ficando cheia de serviços, eu sei que tá até um pouco carregada, mas foi proposital. Então, aqui nesse ponto, né, onde o nosso serviço se conecta aqui, né, com a nossa aplicação do Info, agora a gente tem mais uma integração, que é com o Translate e com o Lex, e devolve a resposta para o componente do chatbot aqui. Então, pessoal, o que eu tinha para mostrar para vocês era isso, trazer um overview de Machine Learning na AWS, alguns serviços, e bastante... A pessoa mandou alguma mensagem também, não consegui ler. Alguns serviços, e mostrar para vocês o ponto que a gente chegou na nossa arquitetura final. A gente não vai mais atualizar essa aplicação. Agora, as 3 últimas apresentações não serão voltadas para esse case, mas para mostrar para vocês que lá no primeiro dia a gente colocou um EC2 com o IP público para colocar o nosso site no ar. Olha a gama de serviços que a gente conseguiu trazer para a nossa arquitetura. Então, a gente fala com DynamoDB, com Lambda para salvar informações, tem CloudFront na frente por questões de segurança, por questões de desempenho. A gente tem um chatbot que utiliza serviços de AI na AWS, fazemos um pipeline de deploy automatizado também, temos banco de dados relacional e não relacional, no caso do Dynamo e do RDS, 2 tipos de load balancers também, um ALB e um ELB, e todas as nossas URLs estão no Route 53, então a gente conseguiu aí, em algumas semanas fazer um ambiente bem robusto de serviços mesmo, utilizando a AWS, pensando em cenários reais de produção. Legal? Vou cancelar aqui o compartilhamento de tela, minha internet não está me ajudando muito. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou à disposição, podem ficar à vontade também para mandar por e-mail para mim ou para o Pedro. A gente adora interagir com vocês e resolvendo aí, sanando as dúvidas. Semana que vem a gente vai falar sobre como migrar seus workloads para a AWS. Vai ser bem interessante também, bastante case real e tentando ao máximo simplificar para vocês. Pessoal, muito obrigada.